A tempestade chegou, meus queridos e queridas, mais uma vez em mais um episódio do Cúpula Cast, o seu podcast de animes e mangás e outras obras também, né, Dude? E muito mais. O meu nome é André e eu queria muito conseguir matar um leão com um soco. Cara, tu cismou mesmo com isso aí, né? Óbvio que eu cismei. Meu Deus, cara. É tu e um exército de pessoas, mano. Eu sou o Dude e não vai ser um soquinho de leão que vai me fazer não gostar dessa obra. Ô, louco. Pegou pesado agora. Pegou pesado. Essa foi uma direta muito direta. E André, como é que tu tá, mano? Meio amargurado por causa desse soco de leão, velho? Não, o soco de leão foi algo que definitivamente não me agradou, Dude. Só que assim, cara, eu te confesso que eu andei, nesses tempos aí, eu andei consumindo algumas coisas sobre Dr. Stone, né? Vídeos de comentários e tal. Talvez eu comece a entender um pouco do teu gosto pelo anime. Isso é uma surpresa pra ti, imagino. Mas, cara, ainda tô mais do meu lado do que do teu. Hoje, André, eu vou te convencer que essa obra, ela é muito melhor do que tu imagina. Olha só, eu estou preparado para ser convencido, então. Mas antes de qualquer coisa, né, Dude, vamos a alguns recadinhos básicos aqui, né, do Cúpula Cast. A gente tem que dar esses recadinhos, né? Com certeza. Gostaria de convidar o pessoal que escuta o Cúpula Cast pra mandar sugestões e críticas, sejam elas positivas ou negativas, né? Pro e-mail contato@cuplatrovão.com.br. Até temas para podcasts e tudo mais. Entre em contato com a gente. A gente vai gostar muito, né, desse contato, principalmente porque a ideia do feedback é gerar interação com vocês, as pessoas que nos ouvem. Toda interação gera uma comunidade, a gente quer criar isso com todo mundo. Essa é a ideia da cúpula, né? Sempre foi, né, Dude? A cúpula, Exatamente. abrigar as pessoas dentro da cúpula. Porque pra quem não sabe, a cúpula é tipo um domo, né? Um lugar onde as pessoas podem entrar e, no nosso caso, discutir sobre animes, mangás, manhwas, a cultura pop japonesa em si, né? Então a ideia aqui é sempre conversar com vocês, a nossa audiência. Vocês só vão ouvir, né? No momento é o pessoal que tá ouvindo. Todo mundo, né? no quarto do André, então. Todo mundo, o pessoal que tá ouvindo, né? Mas a ideia é que, com o tempo, a gente cria uma comunidade muito bacana aqui na Cúpula do Trovão. É exatamente como o André falou, a cúpula é um point, né? É basicamente um point de encontro onde pessoas podem falar sobre esse gosto tão peculiar que nós temos, sobre animes e mangás. É verdade, peculiar e sério. Às vezes sério até demais, né? Sério até demais, exatamente, é. Então, né, pessoal, antes de começarmos a conversar um pouco, né, sobre esse... Vai ser quase um debate aqui, porque a gente tá meio que cada um do lado do muro aqui, né? Cada um é um time. Cada um é um time. Mas a ideia aqui, agora eu vou passar uma sinopse, né, que é do que trata Dr. Stone, pra quem não conhece ou pra quem não lembra da sinopse por algum motivo. Durante 5 anos, Taiju Ouki, que é o amigo do Dusenko, pra quem não lembra, tentou se confessar para o amor da sua vida, a Yuzuriha, mas nunca conseguiu. Um dia, ele consegue reunir toda a sua coragem para dizer a ela tudo o que ele sente. Mas exatamente nessa hora, uma catástrofe de proporções globais extingue toda a humanidade, transformando-a em pedra. Como os únicos sobreviventes, né, até então, o Taiju e o seu brilhante amigo, o Senko, têm que fazer a humanidade sair da Idade da Pedra de novo, né, pra voltar pra Era Moderna. E aqui na sinopse bota salvar Yuzuriha, mas nada a ver. Eu acho engraçado que na sinopse ele põe um foco no Taiju e no romantismo, e isso é logo deixado tipo de canto tipo, uns 10 episódios já é deixado de canto esse foco, né? Uhum. E essa é a sinopse oficial, tá? Então eu não sei por que ela tá assim, eu não sei se é justamente pra deixar um pouco mais misterioso e curioso a hora que a pessoa assiste, mas enfim, é uma sinopse que não condiz em nada com o anime, assim, na minha opinião, pelo menos. Quando tu começa a ver também a animação, até parece que o Taiju tem um pouco mais de foco que o Senko, mas na verdade o protagonista é outro, né? Eu acho que até começa com o Taiju, não é? Começa o com o Senko Taiju. aparece depois, né? Aparece depois, exatamente. Aham.
Pois é, eu até achei que o Taiju, eu fui muito cru ver Dr. Stone, eu achei que o Taiju era o protagonista, inclusive. Eu achei que o Senku era só aquele cara secundário que tem muita atenção, sabe? Tipo o Natsu em Fairy Tail, porque pra quem não sabe, a Lucy é a protagonista. Bizarro, né? Mas enfim. Pior que um pouco a gente sabe disso, tá? Pouca gente sabe disso. A história toda é contada do ponto de vista da Lucy, inclusive, pros curiosos. Mas vamos lá. Sobre Dr. Stone ainda, né? Ele é uma série de mangá japonesa, né? Escrita pelo Riichiro Inagaki. Peço perdão pelo japonês, não falo japonês. E ela é ilustrada pelo Boichi, né? E ela é publicada na Weekly Shonen Jump desde 2017. Do dia 6 de março de 2017. Né? Os capítulos são... Já tá uma carinha aí, né? Já tá. Mais ou menos, né? Tá uns 2 anos e pouco, quase 3, né? Vamos botar. Pra durar tudo isso na Jump. Por enquanto, né? Tem umas informações aí, Dude, que talvez possam assustar os fãs aí, hein? Possam assustar uns fãs. Mas vamos lá. Os capítulos são individuais, né? Enfim, é basicamente uma obra da Jump normal, como One Piece, Naruto e tal. Tudo assim, tá? Ele é um anime produzido pelo TMS Entertainment, que é um estúdio, né? E a sua primeira temporada, né, foi produzida esse ano, no ano de 2019, começou no dia 5 de julho. Ô, André, antes de nós entrar pra falar sobre o famoso soco do leão em Dr. Stone, né, que deve estar se mordendo aí. O leão tá me mordendo. O leão tá te mordendo aí. Eu tava dando uma lida sobre Dr. Stone e tal, sobre o que as pessoas acharam até, porque é interessante saber essa opinião, porque Dr. Stone, ele gerou meio que um extremo entre dois lados, né? Não existe uma pessoa que, tipo, show normal Dr. Stone, ou as pessoas gostaram muito, ou as pessoas falaram muito mal. Foi uma divisão bem visível, assim, teve gente que falou muito bem. Água pro vinho mesmo, né? Água pro vinho mesmo. As pessoas falaram muito bem, outras pessoas falaram muito mal, outras pessoas droparam absurdamente por fatos do começo do anime, outras pagaram absurdamente pau pra obra, e, cara, eu comecei a olhar mais de trás pra frente, assim, do anime, né, porque de trás pra frente. Não é um bom jeito de assistir anime, pessoal, não assistam anime de trás pra frente. eu vou explicar direitinho o que eu tava querendo dizer. De trás pra frente é o seguinte, como eu já tinha lido o mangá, eu já tinha uma noção da história que ia acontecer, e daí quando eu fui ler o anime, tempo depois, a Crunchyroll, ela lançou meio que um documentário sobre Dr. Stone. Até porque a Crunchyroll fez um merchandising muito pesado em cima de Dr. Stone, né? E daí com esse documentário parece que foi tipo a cereja do bolo assim. Bah, cara, fantástico. Eu tô gostando muito da animação, apesar do pessoal criticar tanto certos pontos, mas olhando o documentário, para pra perceber o cuidado que a produção teve e tu realça ainda mais os detalhes que enriquecem tanto o Dr. Stone, né? Por exemplo, o produtor do anime, ele formou uma equipe só de pessoas novas, né? Ele tentou focar muito na questão das pessoas sem muito nome, que não fizeram, tipo, tantos trabalhos, né? Como geralmente tem muitos animadores velhos que tiveram, tipo, nome por fazer várias obras e tudo mais, né? Então tu quer dizer que os produtores, eles instigaram novos profissionais da indústria a entrar e trabalhar em Dr. Stone, é isso, Dude? É mais ou menos assim, o produtor tentou pegar pessoas mais novas, porque ele queria uma visão mais nova pra animação, entendeu? Ele não queria uma visão um pouco antiga, ele queria um pouco de inovação, né? É até interessante essa questão, porque o diretor, né, o Shin Alino, ele é bem novo, né? Foi a primeira obra dele, eu acho. Como diretor. Isso. Ele foi assistente do diretor de Made in Abyss. Sério? Sério, foi o assistente diretor de Made in Abyss, né? Que legal. E tu para pra perceber um aspecto que tem em Made in Abyss e tem em Dr. Stone, é a questão do enriquecimento do background, né? Fotografia, né? Da fotografia, do muito ambiente. Uhum. Foi um dos grandes focos da obra, né? Da adaptação, né? A produção, ela focou muito na ambientação, né? Como é que seria o Japão 3.700 anos no futuro? Como é que seria o planeta com a civilização não existindo, né? Uhum. Para pra ver que teve todo um cuidado, teve toda uma pré-produção bem feita, assim, né? Tipo, novas pessoas, eu quero uma nova visão, porque eu preciso mostrar esse Japão diferente de 3.600 anos. E, cara, Dr. Stone, ele não repete cenário. Ele é um negócio que ele tá sempre mostrando locais diferentes, backgrounds diferentes e muito bem trabalhado. Cara, alguns cortes de cena, tu vê que é tudo bem desenhado detalhadamente, mostrando como é que é os prédios, as construções deixadas. No próprio documentário da Crunchyroll, ele mostra bastante esse procedimento de criação do background, né? Do fundo. E, na verdade, fica
até um pouco disparelho, não que seja algo ruim, mas um pouco disparelho com os personagens tão real que é o fundo, né? Fica muito bonito mesmo. Realmente lembra muito Made in Abyss. Muito interessante essa informação sobre ele ter trabalhado com a obra já, o Made in Abyss, né? E uma curiosidade, a primeira coisa que ele focou quando ele começou a produzir o anime foi na expressão dos personagens, né? Porque ele queria fazer os personagens mais expressivos, com uma expressão bem forte, assim. Mas eu tenho que admitir que a expressão não foi o ponto forte que conseguiu alocar pra mim. Com certeza o background pra mim foi, tipo, absurdo. Assim, tipo, top 1. Pra mim o problema, na verdade, isso foi um risco, né? Pra mim foi um tiro no pé, no final das contas, essa escolha da produtora e do estúdio em usar, enfim, gente, digamos, nova e tal. Por que eu digo que foi uma aposta, Dude, que saiu que foi um tiro no pé? Porque os mangás, querendo ou não, eles são feitos pra... É uma indústria, então tem que vender essa porra, né? O Dr. Stone, ele tava com um valor até que ok de vendas. Se eu não me engano, ele tava vendendo cerca de 80 mil cópias por volume, a partir do 8º volume ali, então. Hoje a gente tá no volume 13, só que aí que mora o problema. Desde o volume 8 até o volume 13, ele não aumentou o número de vendas. Ele não começou a alavancar, ele virou algo padrão, algo que não estava mais gerando curiosidade em novos leitores, né? E isso é um problema para a indústria e até pro próprio lucro do autor, lucro da editora, porque não tem mais gente consumindo aquilo. E a gente já brincou várias vezes, eu pelo menos já brinquei várias vezes, que a indústria dos animes é uma roleta russa. Eles estão sempre buscando novas obras pra jogar, né, nas revistas ou fazer um anime e tal, e ver o que vai bombar, o que vai ser o próximo mega hit que vai gerar milhões de reais ou de ienes, né, de lucro, né? Então eles estão sempre buscando novas obras assim. Por que eu brinquei antes que talvez seja uma coisa preocupante pros grandes fãs de Dr. Stone, né? Porque mesmo após o anime, lá pelo episódio 13 do anime, ou seja, já tava na metade, as vendas do mangá tinham aumentado de 80 mil para apenas 90 mil cópias por volume de venda. Isso é um aumento muito pouco expressivo, ele não representa quase nada de aumento, tendo em vista outras obras, como, por exemplo, eu vou citar um exemplo meio incomparável, mas Demon Slayer, por exemplo. Tá, mas daí não, tudo bem, foi injusto, mas assim, ó, o Demon Slayer, até eu não lembro agora se foi após o anime ou durante o anime, ou então se ele já vendia isso, não consegui identificar, mas ele vendeu 250 mil cópias por volume, né, nesse período aí que o Dr. Stone tava com 80 mil, então já era 3 vezes mais, né? Tudo bem, ok, é um negócio meio incomparável. Só que outros animes costumam alavancar mais essas vendas, então isso incentivaria mais a produtora tal a investir numa próxima temporada. Só que a gente já tem uma segunda temporada confirmada. Então isso também é bacana pra gente como consumidor de anime, que isso é importante porque mostra que o streaming, porque no ocidente Dr. Stone tá fazendo muito sucesso. Muito sucesso. Por mais que eu não tenha gostado de muita coisa ali dentro, que a gente vai conversar mais daqui a pouco, mas é inegável que ele fez muito sucesso. E na Crunchyroll, nos animes mais assistidos e tal. Então é um parâmetro meio boçal, mas o único jeito de ver pela Crunchyroll o que tá bombando é se tu vê as estrelinhas, né? As notas que o pessoal dá. Então o Demon Slayer, usando a mesma comparação. Os episódios tinham tipo 14 mil votos de estrelinhos. Negócio assim. O Dr. Stone tem 4, 5 mil, então já é um número bem bacana. Segue a mesma proporção de 3 vezes da venda de mangá, ironicamente. Então é algo bem legal isso, né? E é bem relevante. Então mostra que o streaming tá tendo força, né? Eu não sei se por detrás dos panos já tinha essa segunda temporada planejada e... Talvez até eles já estivessem produzindo a segunda temporada quando tava a primeira em andamento. Então, tipo, não tinha como tu me disse se ia dar bom ou não. Exatamente. Mas a resposta do streaming, né, foi uma resposta muito boa, cara. Muito positiva. O streaming respondeu muito bem. Mas bem, então, chega de falar sobre as partes técnicas aqui, né, Dude. Falar só mais uma coisinha, na verdade, que é sobre o próprio Boit, né, que alguns autores de blog, escritores de blog no Brasil, como a Mara do Mais de 8 mil, né, super insatisfeito, inclusive, com o Boit, né, em Dr. Stone. Inclusive, fez uma matéria sobre ele ser o problema da obra, né? Eu não vou aprofundar muito nisso, né, mas o ilustrador, o Boit, ele é um cara que ele já produziu alguns one-shot muito maneiros, inclusive o Pedro fez uma recomendação muito bacana de um chamado Hotel, né, que tá lá no nosso portal, dá pra acessar, ele provavelmente vai fazer um do Present também, que é outro one-shot muito famoso do Boit, e o Boit é um cara que já trabalhou com hentai, então isso explica aquele apelo super apelativo que ele bota nas garotas na obra, né? Eu confesso que algumas horas passou do limite de fato, acho que o Dude, por mais que goste da obra também, tem que concordar, né, Dude? O mangá é pior, cara, acredito. Alguma hora eles avacalham, né, tipo, não precisava chegar nesse nível, mas enfim, é o jeito do cara, a gente não gosta, a maioria das pessoas que eu conversei não gosta, mas sempre vai ter um cara que gosta, parabéns pra você, né, ok, beleza.
a gente vai falar um pouquinho agora, né, Dude, sobre o quê? Sobre o universo. Vamos começar a entrar na obra de fato, então, né? Me explica, Dude. Eu já li a sinopse, né, pra vocês aqui agora, só que, Dude, conceitualiza um pouquinho melhor sobre o universo. Onde é que tá se passando aquilo tudo? O que que aconteceu? Né? O que foi daquela luz verde, né? Explica um pouquinho aí. Bom, aquela luz verde é o grande mistério, acho que, da obra, né? Saber por que a população foi petrificada, da onde veio, quem fez aquilo, né? Eu tinha falado alguns casts atrás sobre a questão do The Walking Dead, né? Sobre o porquê que as pessoas se tornaram zumbis, né? Ele pode ter criado um motivo bem patife pra fazer as pessoas virarem zumbi, só que chega a um ponto que ele não quer mais explicar. Eu acredito que Dr. Stone vai ser da mesmo jeito, tá? Vai ser da mesma pegada. Ele não vai explicar esse fato, ele vai tentar desenvolver as situações nesse ambiente, né? Eu acho que ele precisava de algum mistério, precisava de alguma coisa pra transportar os personagens para o futuro, né? Então ele deu aquela questão de luz verde, petrificação e tudo mais pra conservação do corpo, pra poder trabalhar esses personagens nesse novo tempo. Mas eu acho que é aceitável isso, tá? É só ele não querer tocar nesse assunto, é só ele criar aspectos desse universo que façam tu não querer se questionar sobre isso, tá ligado? Vai ser um mistério. Ele tem que usar e abusar da suspensão, né? Exatamente. Pra convencer a gente, como audiência, de que aquilo não é importante. O importante é o que tá acontecendo após isso. Ele pode dar algumas nuances pra gerar algumas teorias até, pra fomentar as pessoas. Bah, cara, será que é por causa disso? Por enquanto ele não fez nada disso, né? Nos 24 episódios não foi nem comentado praticamente. Só no episódio lá na frente que eles mostram, né, que começou, mas nada, assim, não foi desenvolvido nada em cima disso aí, né? Mas eu concordo contigo, tá, Dude? Eu concordo contigo que se ele começar a tentar explicar tudo, também poderia ficar um pouco chato, né? Mas ele realmente não fez questão nenhuma de tornar essa luz verde a maior razão do entretenimento, a maior gatilho de curiosidade na audiência, né? É muito pelo contrário, ele esquece completamente, bem como tu falou, e ele começa a desenvolver os personagens e as relações dele e a vida do Senko, né, que é o protagonista, e dos amigos dele, naquela sociedade pós 3.700 anos, onde tudo é pedra, né? Por isso, na verdade, você que não assistiu o anime pode achar que tem a ver com o Dr. Stone. A explicação é muito, muito magnífica, velho. É muito bacana mesmo. Muito bacana não fala, Dude, isso é um spoiler. Isso é um spoiler. Não fala, eu gostei muito da explicação, então eu não vou falar. Você vai ter que conhecer o universo do Senko pra entender por que é Dr. Stone. E não, o Dr. Stone não é o Senko. É uma coisa que todo mundo acha que o Dr. Stone é o protagonista, mas o Dr. Stone não é o protagonista. Sim. Mas como a gente tava falando do universo, André, eu queria que tu parasse pra perceber como é rico. Cara, como é rico o universo de Dr. Stone. Não é aquela coisa de cenário repetitivo. As coisas são muito bem desenhadas e detalhadas, cara. Tanto a questão de textura quanto planícies, planaltos, questão de relevo em si, a questão das cidades, como a cidade se comporta sem a interferência do ser humano, como a natureza se comporta sem a presença do ser humano. Sim, até tem um episódio inteiro sobre isso, acho bem no comecinho, quando o Senko desperta, né? Mostra como é que foi a interação dele com os macacos lá. É bem bacana isso aí, eu concordo plenamente contigo, né? O único ponto aí que eu sou obrigado a concordar, na verdade, é essa questão mesmo do mundo, como ele funciona e, na verdade, o potencial que o mundo tem, porque o anime inteiro, todos os 24 episódios que nós tivemos aí, foi desenvolvido em cima de um pequeno espaço ali, né? Quem é que sabe quantas pessoas de fato já voltaram? Quantas civilizações realmente existem ou não na Terra? A gente não sabe como audiência, né? Exatamente. Isso é um elemento muito, até digamos, confortável pra caramba, né? Por parte dos autores, porque eles vão poder fazer qualquer coisa. Ele tem um universo inteiro pra explorar, porque se o mundo inteiro foi petrificado, pode ter algumas pessoas que foram despetrificadas. Então, pode ser... Assim como o Senko foi, né? Exatamente. Pode ter outras pessoas inteligentes como ele tentando desenvolver a sociedade, entendeu? Isso é muito interessante. É verdade. Isso é bem bacana. E, inclusive, né, a gente pode entrar um pouco aqui nos personagens dessa obra, né, Dude? Que, assim, eu te confesso, cara, que aqui talvez more a primeira problemática pra mim, tá? Não é que é uma problemática e tal, né? Mas, assim, eu acho que o Dr. Stone, como a gente já vem comentando, a questão da fotografia, o potencial da obra, a premissa dele é muito original, é muito bacana. Nunca teve nada assim na Jump, né? Talvez seja por isso que teve um investimento tão pesado da Crunchyroll em questão de divulgação, né? Por ser uma temática totalmente diferente. A da Crunchyroll foi bacana, só que como eu falei, eu achei um tiro no pé total apostar num estúdio que botou um monte de animador fraco, porque tem horas que a animação, pelo amor de Deus, né? Os caras é patético, assim, na minha opinião. Os lances de pessoas se mexendo, qualquer cena de... Tudo bem que não é um shonen de batalha, mas qualquer cena de batalha é patética lá dentro, né? Cena de movimento rápido também. Os arcos que foram apresentados não tinha tanto esse foco, né? O foco era mais na ciência em si, a ciência em ação.
A próxima temporada é Stone Wars, né? Então, quem sabe vai ter uma melhora nessa parte. E esperemos, né? Deu pra ver que o budget do estúdio era bem baixo, né? Deu pra ver. Eles estavam realmente apostando aí, tentando salvar o mangá, tirar o mangá dessa estagnação de 80 mil cópias. Não deu muito certo, vamos ver a segunda temporada. Quem sabe vai dar certo, né? Mas, sobre os personagens, né? Eu acho que o mais interessante aqui seria tratar sobre a relação dos personagens e não bem eles em si. Né? Acho que cada personagem ali dentro tem o seu papel, Dude. Não sei se tu concorda comigo quanto a isso, mas com certeza. O único personagem que de fato é desenvolvido é o protagonista. Né? Todos os... O Chrome, talvez, né? O amigo dele ali, talvez seja um pouco desenvolvido, mas o Taiju e a Urusuriha ali somem boa parte do anime, então não há mais desenvolvimento nenhum em cima deles, né? Tirando os primeiros episódios. O próprio pessoal do vilarejo que o Senku visita e depois, enfim, consegue lá fazer os seus objetivos. Aquele pessoal todo, cada um tem sua função, tipo o velhinho artesão, que ele é um alívio cômico ao mesmo tempo que ele é o artesão. A gente precisava ter um artesão, precisava ter um cara forte, que nem o Magma, né? Precisava ter a Kohako, que é a figura feminina forte. Também temos a Donzela em Perigo, né? Que é a irmã da Kohako. Que é a irmã da Kohako, tem a exatamente. criança, que também é um alívio cômico também, mas também tem seu papel. Então, assim, eu acho que todo mundo tem o seu papel ali, só que em questão de desenvolvimento de personagem, eu achei muito fraquinho, né? O que tu acha? Cara, eu vou te falar que o Taiju é um personagem que ele é muito fraco, eu tenho que concordar. Ele é muito... Tudo bem que ele é bastante expressivo na obra, tanto no anime quanto no mangá, só que ele não é tão desenvolvido quanto os outros. O Senku, ele é mais desenvolvido não só por ter a questão de ser o protagonista, mas como a gente tem também a apresentação da história dele com o Byakuya, que é o pai dele, né? O pai adotivo. Exatamente. Não, até o pai dele é mais desenvolvido que os outros personagens, porque sim, tu vê a história dos dois, né? Mas uma coisa que pouca gente parou pra reparar, pelo menos que eu achei como ponto positivo, é que a escala de personagens femininos e masculinos, ela é bem dividida, né? Porque tu tem o Kaseki, que é o artesão lá, tu tem o Chrome, tem o Kinho e o Ginro, que são basicamente o alívio cômico às vezes. É verdade. São os quebra-galho, né? São os Severino quebra-galho, os dois. A parte que o Kinho coloca o capacete lá de feijão verde lá é animal, mano. É verdade, foi uma das melhores partes do anime, realmente. É tão engraçado e maneiro ao mesmo tempo, cara, é massa pra caramba. É completamente absurdo, mas realmente é bem maneiro. Tem o Gen também, que é outro alívio cômico da obra. Cara, os personagens, assim, apesar de alguns deles serem um pouco ocos, assim como eu acho o Taiju, principalmente, tem personagens que apresentam um futuro bem promissor, tipo o Tsukasa. Com certeza, por ele ser o vilão... Que vilão de merda, cara. Cara, não, calma lá. Que pariu, cara. O vilão Tsukasa, vazio, cara. O Tsukasa, por ser vilão, ele com certeza na segunda temporada vai ter um trabalho em cima dele pra tu ver o ponto de vista dele. Tem que ter, né? Porque até agora, pelo amor de Deus. Exatamente, porque ele tem um ponto de vista. É só o que ele tem. É o que ele tem, né? É o ponto de vista. É só o que ele tem até agora, porque de resto... Um mundo sem pessoas malvadas, né? É até um ponto meio burro, se tu parar pra pensar, né? Eu acho ingênuo porque, enfim, dá pra sentir uma certa empatia, é possível compreender o lado dele, né? Bem como tu falou, esperemos que na segunda temporada aprofunde e mostre mais isso pra convencer ainda mais a audiência de que há uma briga de ideologias ali, né? Porque nessa primeira temporada foi completamente unilateral, né? O Tsukasa foi completamente um vilão, não foi tipo Death Note, onde traz uma reflexão de o Kira tá certo ou o L tá certo, né? Não existiu isso em Dr. Stone, não sei se é a pretensão do autor, eu gostaria que fosse, porque ia ser muito bacana, né? Eu, sinceramente, a ideia do Tsukasa de reviver somente as pessoas novas, porque os adultos já são corrompidos e vão cagar o mundo de novo. Cara, tipo assim, ó, é idiota, mas faz um pouco de sentido, né? É compreensível até certo ponto. Então, se conseguissem ter desenvolvido isso um pouco e ter preparado um pouco melhor o terreno pro Tsukasa entrar em ação na segunda temporada, teria me convencido muito mais. Eu esperaria muito mais dessa temporada. Porque tá muito unilateral, sabe? É o lado dos mocinhos e, olha, você como audiência, ou você é a favor do Senku, ou você não assiste o anime, né? Por enquanto. Mas aí eu te digo, o foco da primeira temporada foi mostrar o lado do Senku. Na segunda temporada, quando for Tsukasa, aí é a vez dele. É isso que eu tô querendo dizer. Não, mas aí tu tá falando coisa do mangá aí já, que a gente combinou que não é pra falar. Não falei nada, só tô ensinando aqui. Já sabe que vai ser coisa, que a gente não sabe o que vai ter na segunda temporada. A gente porque não dá pra tu fazer um vilão e um protagonista, tu dividir tempo com os dois, sendo que tu não vai ter o confronto, entendeu? Não tem por que tu ter, tipo, perder tempo com isso. O autor teve essa noção, entendeu? Porque os primeiros arcos, ele queria introduzir mais os personagens, entrosar mais os personagens, entrosar o artesão, entrosar o Chrome, e também o foco era um pouco mais a ciência em si de Dr. Stone, né? Falando já sobre a ciência, né, a gente já aprofunda um pouquinho nisso, mas só pra fechar esse ponto,
de questão de... Eu achei a história, o começo muito lento, assim, eu acho que poxa, tudo bem, eu usei o exemplo de Death Note antes, em 26 episódios, que eu acho que no episódio já deu 10 anos, né, então pode dar spoiler. Death Note de 2006, pra quem não sabe, o L morre, olha só, o L morre no episódio 26, se eu não me engano, por ali. Então, digamos, 26 episódios pra 24 de Dr. Stone, então daria pra ter desenvolvido pelo menos minimamente o Tsukasa, né, pra criar, de fato, dois lados, né, porque até agora só temos um lado, né, então se o L morreu no episódio 26, quer dizer que em 26 episódios, Death Note conseguiu entregar um desenvolvimento muito bacana dos dois lados da moeda, né? Enquanto no Dr. Stone, em 24 episódios, tudo bem, eu entendo que o foco foi completamente outro na temporada. E na verdade, o meu grande problema com Dr. Stone foi na quebra de expectativa que eu tive com o anime. Não é com o anime em si. Quando eu vi a abertura, quando eu vi os previews, quando eu vi os teasers, o traço... Tudo me levou a acreditar que seria um negócio mais sério, ou então não shonen de batalha, mas algo mais sério, que não, primeiro, eu não fazia ideia de que ia ter comédia, eu não fazia ideia. Então, as tiradas cômicas no começo me foram estranhas, mas foram ok. Só que, com o passar do tempo, só virou comédia, né? Teve só comédia. E isso não é um problema, como eu falei. Quem gosta de comédia, perfeito. Quem tava esperando isso, perfeito. Eu não estava. Eu fui pego desprevenido pra cacete. Então, quebrou muito a minha expectativa. E a partir daí, começou a ser difícil, digamos, tolerar outras coisas, né? Como a famosa suspensão de descrença utilizada na obra. André, por falar de ciência, talvez tu tomou como aspecto que era full sério, assim, talvez, né? Não é que eu tomei full sério, sabe? Tipo, é um shonen, né? Então, porra, é um shonen. Eu já sabia que não ia ser um negócio escrachado. E o meu problema, sinceramente, não é com a ciência, como eu vinha falando. Porque assim, ó, eu não sou cientista, eu não sou químico, eu não sou físico, eu não sou nada. Então, eu não sei dizer se realmente a ciência de Dr. Stone faz sentido ou não, né? Então, se tem um pouco de exagero aqui e ali, eu não vejo problema nenhum nisso. Então, tipo, é possível juntar isso com isso e obter aquilo lá? Ok, beleza, eu realmente não me incomodei com isso. O que me incomodou um pouco, voltada pra ciência, foi o quão conveniente as coisas apareciam pra eles conseguir fazer, né? Tipo, nós precisamos de não sei o que. Aí aparece a menininha ali, pega uma pedra, porra, mas essa pedra aqui tá brilhando, essa pedra, nossa, a gente pode usar essa pedra, sabe? A narrativa inteira é muito conveniente pra que o Senko e o vilarejo consigam fazer as coisas que eles precisam fazer. E a percepção de tempo dentro do anime, apesar de mostrar o pessoal trabalhando e tal, fala o tempo que passa, se eu não me engano, passa 6 meses, depois passa 1 ano, só porque a sensação dos personagens fazendo aquilo não dá a entender que realmente é possível. Mas pro final, cara, corta a cena, tipo assim, eles não tem nada, basicamente. Corta a cena, tem um vilarejo inteiro montado com um monte de fogão a lenha, um negócio bizarro, sabe? Então, assim, muito rápido. Eu achei a narrativa muito rápida. Eu não sei se no mangá é assim. Em defesa, eu digo que ela tem que ser um pouco rápida, porque estamos falando de construções. Agora tu pensa, teve essa questão dos materiais serem um pouco mais fáceis de achar, né? Como tu falou, ela achou uma pedra, essa pedra é a solução. Agora tu fica pensando, se a gente fosse na velocidade certa, assim, na velocidade padrão, tu pensa no tempo que levaria pra construir uma coisa, seria tipo 12 episódios, porque teria que trabalhar cada material, entendeu? Eu só quis dizer que a aceleração não faz sentido a partir do momento que é trocando a cena, sabe? É um take, é uma cena virando, ficando preta e voltando, sabe? Não, podia ter mostrado, nem que fosse ao longo do episódio, no mesmo episódio, ou às vezes na mesma metade de episódio, mostrar alguns moradores se mobilizando pra construir isso, sabe? Tipo, foi uma coisa assim, não temos nada, vira a tela, temos tudo, sabe? Eu achei muito rápido, tirou um pouco da sensação de estamos num mundo de pedra onde os recursos são escassos, sabe? Porque parece que eles têm tudo que eles precisam, né? Tá, ok, o Senko é super inteligente, tá? Obviamente, se eu quisesse algo super sério, super realista, aceitar que o Senko fosse um cara que conseguiu contar anos por segundo ali, né? Ficar contando segundos enquanto tava petrificado e tal, já era algo absurdo. É impossível uma pessoa ter todo o conhecimento que ele tem também, saber de cabeça tudo aquilo que ele faz tal, realmente é impossível. Já estou usando a suspensão de descrença aí, já estou tolerando isso. Só que eu acho que esses outros elementos narrativos são uma falha, né? Que eu acho que, ok, claro, concordo contigo, não faz sentido nenhum ficar 12 episódios mostrar o cara construindo uma casa. Óbvio que não. Mas eu acho que podia mostrar um pouco mais o quão difícil é fazer isso naquele mundo de aventura, naquele mundo inexplorado, aquele mundo escasso em recursos. É porque assim, o foco é a ciência, ele não vai perder tempo mostrando como é que se constrói uma casa, um fogão, ele mostra mais os processos químicos da situação, os processos mais interessantes, né? Como é que se constrói um telefone, como se constrói um remédio, entendeu? Quais os materiais necessários pra isso, né? Ele meio que se baseia no real, só que não tem como tu fazer literalmente aquilo.
André, vamos falar um pouquinho agora sobre o que tu mais adorou na obra, né? A questão da introdução do Tsukasa foi um problema por causa da comparação do real e do irreal. Eu queria que tu me falasse um pouco mais sobre isso, sobre o teu problema, que acho que é o problema parecido com todos, né? O meu problema, na verdade, com o Tsukasa, né, como eu falei, eu vim consumindo alguns tipos de conteúdo voltado ao Dr. Stone, justamente pra gente poder ter mais papo aqui no cast, né? Eu cheguei à conclusão que, de fato, né, eu tava errado, cheguei à conclusão que o problema foi a minha quebra de expectativa, né? Esse foi o meu problema com o Dr. Stone. Não, o problema não foi ele ser um anime comédia, não foi ele ter absurdos, né? Porque eu já sabia também, deveria saber, né? Que não seria algo super sério, seria impossível ter algo super sério voltado pra ciência no mundo de pedra. Teria como. E o meu problema com o Tsukasa, né? Seria o fator do cara ser invencível, sabe? Tipo, qual é o sentido daquilo, né? Tudo bem, trabalhar com ciência inexplicável, em algumas partes, na maior parte das vezes ela é explicável e é justificada de fato. Time skips pra justificar a construção de alguma coisa, tal. Ok, beleza. Agora, o cara conseguir, tipo, derrubar um leão no soco, quebrar uma pedra com a mão, basicamente tão inteligente quanto o Senku também, né? Eu acho isso muito esquisito. Eu não vejo por que construir um personagem tão fodalhão. Eu não consigo entender. E depois eles esquecem o Tsukasa, que entra no problema que eu citei antes. Eles não desenvolvem nada, o vilão. Esse é o meu problema com o Tsukasa. Ao mesmo tempo que ele tem o potencial pra ser o que salva a obra, na minha opinião, ele é o que estraga mais ela, hoje, pra mim. É porque tu para pra pensar que o Tsukasa vai ter que lutar contra a ciência, né? Agora tu imagina um cara humanizado, sem força pra lutar contra a ciência, assim. Ele vai lutar aqui com um exército, vai comandar um exército pra atacar com lanças e pedras. Ele precisa ter um aspecto superior, um aspecto tipo, cara, isso aqui nele é muito forte, que pode bater de frente com esse aspecto muito forte do Senku. Porque se tu para pra perceber, o Senku, ele é um gênio, entendeu? Ele tem alguns mistérios ali que tu para pra pensar que ele é adotado e ele é muito inteligente pra idade dele. Isso é anormal, mas tu aceita. Então eu acredito que a força do Tsukasa, ela é aceitável por causa disso, porque o Senku é outro crânio, tá ligado? Ele é o Jimmy Neutron dos animes, é basicamente isso. Ele sabe tudo de tudo e ele consegue fazer qualquer coisa no ramo da ciência, assim como o Jimmy Neutron, por exemplo, né? Que na minha concepção, no mundo de pedra, né, eu não sei se eu tô subestimando o Senku, mas uma força sobre-humana, nível, sei lá, Goku ali quebrando pedra com a mão e socando leão e jogando leão na árvore, matando leão, eu acho que é muito mais absurdo do que uma pessoa ser super inteligente, botando os dois lado a lado, os dois largados no mundo de pedra. Eu acho que o potencial do Senku em ter um elemento que é a inteligência é algo muito melhor de ser explorado, né, então tem um potencial de instigar a curiosidade na audiência muito maior. Enquanto a hora que eu olho pro Tsukasa, eu só consigo pensar, cara, esse boneco é roubado, tá ligado? Tipo, esse boneco é roubado. Tipo, tem que ser nerfado esse cara, porque ele parece que ele tá desconexo com o resto das coisas, sabe? Ele é muito overpowered, ele é gigante, ele é forte, ele é inteligente, ele é personificação do Homem das Cavernas, o Tsukasa. É por isso que ele tem que ser tão forte assim. Não, mas o Homem das Cavernas não quebrava a pedra com a mão. não como ele quebra ali, pô. Não era assim. Entendesse? O Tsukasa vamos dizer assim, ó, o Tsukasa é o Homem das Cavernas. Então, pra representação do Homem das Cavernas, é preciso ter um cara com esse tipo de estatura, esse tipo de força, né? É só porque é um shonen, né? É, porque é um shonen, tem que ter um pouco de exagero. Agora tu vai botar um cara musculoso que não tem essa força, assim. Vamos dizer que ele tem a força do amigo do Senku é forte pra caralho também, parece um boi aquela porra. Parece um boi. Bicho é um gado, mano. Bicho é para a terra, velho. É muito gado, mano. O bicho destrói tudo lá, ele é super forte também. O meu único problema com o Tsukasa, ele podia não ser inteligente, só isso, pronto, tá ligado? Tipo, mas ele é inteligente também, sabe? Então, como eu falei, é muito roubado. Ele é tipo uma mistura de Taiju e Senku, né? É basicamente pois isso. É, né? Ele é os dois num só. Existem outros problemas aí, na minha opinião, voltado pra tipo, naquela cena que eles estão naquela ponte e todo mundo pula do nada, sai da onde aquela pessoa vieram da água, sabe? Esse tipo de problema não é com a obra aí, é com a direção, né? Foi o enquadramento da tela, né? Ou então, naquela cena que o cara tá no mesmo episódio, eu acho que tem uma pessoa pendurada na ponte, né? E o pessoal começa a se olhar e chorar e conversar, e o tempo vai passando, eu acho que dá 1 minuto e meio, 2 minutos de episódio, e o cara tá lá pendurado ainda na ponte, segurando no pé do inimigo, sabe? Eu acho que essa percepção de tempo tem tudo a ver com a direção, né? Então, como eu falei, foi uma direção amadora. A escolha de botar um diretor
inexperiente, pode ter compensado pelo lado do background, da fotografia, pelo cara ter conhecimento de Made in Abyss, né? Não sabemos, mas eu acho que as outras escolhas foram muito, digamos, foram mal feito mesmo, sabe? Mal feito mesmo. A qualidade da animação é super questionável também, o espaço, virou até meme isso aí, o espaço entre os olhos das garotas, né? Tipo, cada frame parece que elas têm uma diferença entre os olhos delas um do outro, é bizarro assim, sabe? Se elas tivessem de perfil ainda, tudo bem. Parece que faltou a grana, com certeza, né? Não tiveram o budget que teve, tipo, Demon Slayer, né? Obviamente. A equipe é toda nova, né? Logo tu vê que o custo é um pouco baixo, né? A experiência não é tão grande, mas a visão nova que eles deram, com certeza, tipo, em questão de enquadramento, questão do jeito que os personagens são ilustrados, do jeito que a obra é mostrada, o background, o cenário, tem uma visão diferente, apesar de alguns erros, tipo, de qualidade gráfica, assim, né? Mas eu ainda achei que foi bem ok, cara, comparado com outras obras aí que fazem coisas bem piores em mais episódios. A única coisa que me feriu é que era um mangá da Jump, sabe? Então, porra, é muito difícil tu pegar um anime da Jump, né? Um anime que venha de uma obra original da Jump com uma qualidade assim, na minha opinião, né? As cenas estáticas são belíssimas, isso tem que concordar. Só que... poxa, eles avacalharam muito, na minha opinião, no quesito técnico da obra. Tirando a OST, né? A OST é maravilhosa, assim. Na minha opinião, é muito boa, né? Vocês estão ouvindo o cast, devem estar ouvindo ela aí, né? Desde o começo do cast. É muito bacana, aquele sonzinho meio medieval, assim, meio aventuresco e tal, que mostra e te instiga, curiosidade, né? Então, a OST eu não tenho nada a reclamar mesmo, assim. Tanto a própria opening, né, que faz a opening e a ending, que fazem parte da trilha sonora do anime também, eu gostei muito, né? Eu pessoalmente preferi a primeira. Tu preferiu a primeira ou a segunda, Dudy? Eu preferi a primeira, mano. A abertura, né? O Raio, mano. O Raio, Sekai, Good Morning. Eu fiquei em choque quando eu descobri que ele fala O Raio, Sekai, né, que é tipo Bom Dia Mundo. Good Morning World. Ele fala, tipo, Bom Dia Mundo de novo, um negócio assim, sabe? Ele fala, tipo, O Raio, Sekai. É bizarro, assim, eu nunca tinha me ligado. Eu tive que ler uma letra pra me ligar o que esse cara tava falando. Uma mistura de inglês com japonês. Beleza, Dude, agora já que eu sou oficialmente o vilão do cast, né, apesar de eu ainda... vai te prender um pouco a nota que eu vou dar. Não viajo, eu sou bom. Eu sou um bom vilão. Mas apesar de eu ter falado bastante mal, tu vai se surpreender com a minha nota, eu acho. Mas, cara, me explica um pouco, Dude, pra ti, Dr. Stone realmente foi só um mar de rosas? Tudo foi ótimo? Assim, tu realmente, nota 9,5, 10, melhor da temporada dele. O que tu me diz aí? Teve alguma coisa que tu não gostou? Cara, eu vou ser bem sincero, eu gostei de Dr. Stone, mas, obviamente, tudo que eu gosto tem seu lado ruim, velho. Eu nunca dou, tipo, tirando Neverland, que foi um aí que eu dei nota bem alta, eu nunca consigo dar uma nota muito exorbitante pra algum anime. E eu acho que... Ai, que difícil que tu é. Ai, que difícil. Mas, enfim... A coisa que eu menos gosto em Dr. Stone, com certeza, são alguns personagens que são desnecessários. Apesar de eles terem um foco um pouco maior, né? Por exemplo, o Gen. O Gen, pra mim, é um personagem vira-casaca, mas ele toma uma proporção numa parte da história, depois ele sai. Depois ele entra de novo, tu vê que ele vai ter mais posição, depois ele sai. Ele é um personagem que eu não gosto muito até pela personalidade dele, entendeu? Às vezes parece que ele tá num time, às vezes ele parece que ele tá em outro. Ele é aquele cara que tá, tipo, entre os dois lados, né? Não sei se tu parou pra perceber, né? Até por isso, o character design dele também tem essa, né? A questão do cabelo dele é uma cor de uma cor e uma cor é outra, bem entendeu? Bacana isso aí. Mas assim, teu problema é com ele como personagem ou como ele é estruturado, assim, tipo... Como esse personagem é estruturado na história, né? Se eu fosse o Senko, com certeza eu não dava confiança pra esse tipo de cara, entendeu? Entendi. Porque ele tá com totalmente interesse, e o Senko é um cara inteligente, é um cara sabido. Entendi. Então pra ti seria tipo um furinho, assim, tipo... seria um furinho, porque tipo, se o Senko é tão inteligente, um cara que traiu por interesse, por saber que esse lado vai ser vitorioso, tu não desconfiaria, porque caso... É possível, mas se a gente encarar que o Senko realmente é super inteligente, como tu alegou, quem sabe ele é inteligente o suficiente pra conseguir manipular o cara, né? Não sei. Talvez. E outra coisa que eu achei que ficou faltando, apesar que teve bastante mais desenvolvimento do Byakuya com o Senko, né? Mas isso eu acho que com certeza vai ter mais pra frente no mangá e tudo mais. A gente fica um pouco mais curioso pra saber a história de relação entre os dois, né? Porque o Senko, ele, apesar de ser bem emocionado às vezes, ele aparentou ter um pouco de receio de demonstrar
sentimento pelo pai dele e tal. Realmente, ele é um cara bem fechado, né, o Senko, assim, não vai muito atrás de mostrar o que ele tá sentindo. O que é bacana, porque condiz muito com o personagem, né, ia ser bem esquisito se ele fosse todo sentimental e tal. Ô André, o que tu achou, tu sendo um cara que ama tanto, não, mentira, não ama nem um pouco, a questão do eti desnecessário apresentado na obra, isso te atrapalhou na conclusão da tua nota, no teu gosto do anime? Tu acha que foi, tipo, totalmente desnecessário? Queria que tu falasse um pouco da tua opinião. Sobre isso, cara, o eti em si, né, eu já parei, eu não vejo como problema, tá? Eti si, quando é muito sensualizado e tal. Eu acho que a pessoa, pra julgar o eti, ela tem que ter lugar de fala pra isso, ela tem que ter um posicionamento muito bom, um embasamento muito bom. Eu não tenho isso, eu nunca fui atrás de estudar os motivos disso, a sociedade japonesa, como é machista e tal, então acho que meu lugar de fala, ele é um pouco mais raso. Então, na minha opinião, apesar de que ele é um pouco mais raso, mas eu continuo achando que foi bem desnecessário. Eu vi muita gente defendendo e tal, todo mundo sabe aqui que a gente tá falando da cena do episódio 15, aquela que o Senko vai dar o remédio pra guria e parece que ele tá botando uma rola na boca dela. Então não faz sentido nenhum aquilo ser desenhado daquela forma, né? Inclusive foi por isso que a Mara, do Mais de 8.000, fez uma postagem dizendo que o problema da obra é o Boichi, porque o Boichi faz isso. Se quisesse corrigir essa cena, era simplesmente fazer de perfil a cena, sabe? Não fazer de frente. Pronto, não ia parecer mais tão maliciosa quanto foi. E o que isso agrega pra narrativa do anime? É um anime de comédia, que fala de ciência, numa época, não vou dizer pós-apocalíptica, mas é um novo mundo aí, de aventura, onde que encaixar isso é um momento de tensão, porque ele tá entregando uma sulfa, que é um remédio que vai matar a bactéria lá, que ela tem uma bactéria, se eu não me engano. É um momento de tensão pra personagem, pro Senko, pra todo mundo que tá observando, e na hora de dar o remédio pra ela, ele tem que servir pra ela como se fosse um pau com creme na ponta do pau, velho. Não faz sentido, sabe? Realmente, eu acho que estragou boa parte do sentimento que a cena tinha pra passar pro espectador, né? No mangá isso deve ter sido... Foi pior ainda, se eu não me engano. Eu achei... Ficou mais escrachado ainda, né? Parecia uma cena de um hentaizão mesmo. Até porque ele já desenhou hentai. Já desenhou hentai, como a gente falou no começo do cast. Então, assim, foi desnecessário? Foi. Eu acho que o eti tem que acabar em obras? Não necessariamente. Eu acho que, dependendo do momento, ok, colocar, não acho que é algo que vai denegrir tanto, assim, a obra, né? A gente tem um caso do Fire Force aí, que tá a comunidade, até as pessoas acho que... até as pessoas que gostavam disso já estão caindo de pau em cima, né? Porque tá realmente apelativa a parada. Tem gente que chega a achar que é uma sátira já, porque de tão apelativo que tá lá no Fire Force. Mas voltando pro Dr. Stone, eu acho que não agregou em nada na narrativa, né? Fazer a Kohako, né? Que é a personagem, a heroína ali, ser um pouco mais sensualizada, ter o vestido curto e tal. Cara, isso faz parte do shonen, né? O público-alvo deles é garotos de 12 a 18 anos. Os punheteiros aí é o público-alvo deles, então vai ter isso. Não tem como fugir disso. Não acho que isso faça a obra tirar uma nota abaixo da média só por causa disso. Eu acharia melhor sem? Claro, com certeza. Mas aquela cena mesmo do episódio 15 foi só a gota d'água mesmo, sabe? Que me fez querer falar sobre isso aqui no cast. Mas e tu, Dude, assim, sobre o eti, o que tu acha, assim? Tu acha que eu exagerei, cara? Tu acha que realmente não tenha sido desnecessário, mas tu acha que foi mais leve do que eu apresentei? Cara, eu vou falar que com o passar do tempo a gente olha muita coisa, André. E eu acredito que Dr. Stone não chegou nem perto em comparação com outras obras que a gente já assistiu. Por exemplo, como Fire Force, entendeu? Fire Force tem Sal. Sal é um ótimo exemplo, todo mundo conhece. O enquadramento de Sal na bunda de todo mundo, velho. Cara, o Sal tem um enquadramento de bunda com qualquer personagem, velho. O Dr. Stone, ele pega leve. A animação ainda pega bem mais leve. Porque ele podia pegar e dar close na bunda de todo mundo. Tudo bem que tem aquela cena no Rio lá, que tem a garota de biquíni, tem essa cena aí da entrega. Podia ter feito uma cápsula e dado pra ela beber, podia ter mostrado a construção de uma cápsula de comprimido. São cenas que o cara tem que engolir, porque sabe pra que público é, entendeu? Comédia também tá inclusa. Tá incluso nesse público japonês, entendeu? Então a gente tem que relevar essas nuances. Eu acho que Dr. Stone tem um potencial muito grande, cara. Muito grande mesmo. Por ser isso, por ser ciência, sabe? Se a gente der atenção pra essa obra, tu pensa em quantas outras obras não podem ganhar animação por ter uma pegada diferente. Tu acha que vai ter 40 obras de ciências? Não, velho. Os caras vão ver que, nossa, mano, a gente investiu numa animação que tem uma pegada diferenciada total. Apesar de ser Isekai, né? Querendo ou não, é Isekai. Admitimos que é Isekai. Abraçamos que é Isekai. Mas enfim, por ser essa pegada Isekai, cara. é Isekai sim, não vê que não tem, velho.
É outro mundo, velho. Tá, É quase não, Sekai. Não vou Onde aprofundar é que isso é aqui. Tá, mas tudo bem. Tá, Tanto mas faz. Tanto faz. Mas como eu tava falando, eles veem que Dr. Stone tá fazendo sucesso é um ponto bom, porque vai abrir espaço para obras diferenciadas, sabe? Concordo. Eu acho que esse é o melhor ponto. Por isso que eu gosto de Dr. Stone, porque ele é diferente. Apesar de ter esses erros, ele é diferente, cara. Ele é diferente. Ele não é a melhor execução desse tema, mas, cara, é a primeira, velho. É a primeira. Pensa que é a primeira. Pensa que ela, assim, ó, o melhor anime de ciência que tem. O cara, mas a ciência é aplicada errado. Aquilo não tem como acontecer. Mano, é o primeiro anime de ciências, mano. Cara, é a melhor execução de ciência que tem anime. É o primeiro, cara. Então a gente tem que aprender a relevar as coisas. Mas Dr. Stone, pra mim, apesar de alguns pontos lá de personagem, eu gostei de verdade, mano. Eu gostei muito mesmo. No fim, eu acho que, então, a ideia principal de Dr. Stone era, de fato, entregar, né, digamos, o conteúdo de ciências que a gente veio comentando ao longo do cast inteiro aqui, porém de uma maneira mais humorística, né? Que tem traços com a realidade, né? A gente vê citações de Einstein e tal, o outro Thomas Edison e tal. Roupa do Senko até tem E igual a MC ao quadrado, né? Mas assim, a ideia realmente era ser uma comédia, né? Junto com esses nuances que tu falou da ciência. Mas, Dude, o que mais então, né? Eu acho que até já ficou claro, mas vamos lá, pra deixar mais claro. O que mais te marcou, então, em Dr. Stone? Eu acho que o que mais me marcou em Dr. Stone é a temática, como eu havia falado antes. Cara, a temática é totalmente diferente, cara. Ele foge muito do padrão genérico que a gente tem de Sekai, de o cara é super poderoso, sabe? Ele meio que... Ele tem um pouco da pegada de inovação que a gente tá precisando no mercado hoje, sabe? A questão da temática. Não é mais, anime de escola de lutinha, ou o cara foi pra outro mundo e tem que derrotar o rei demônio, ou, tipo, sei lá, ele é o guerreiro escolhido que vai carregar um escudo e tudo mais. Sem direto aí. Mas, bacana, cara. Eu gostei desse ponto de vista porque realmente eu acredito que o Dr. Stone, se realmente essa segunda temporada vingar e trazer mais público e vender mais ainda o material original, vai provar que uma temática diferenciada muitas vezes faz bem pra indústria e abre portas pra outras obras, né? Isso é muito importante pra indústria, eu concordo plenamente contigo. Agora, André, eu queria te fazer uma pergunta. Apesar de ter falado bem, chutou bastante o Dr. Stone, eu queria saber qual o aspecto, a característica, o que o anime te entregou que tu ficou tipo, uau, isso é muito, cara, isso é muito bom, isso é muito interessante. Apesar de várias decepções, né, eu detesto assistir anime semanalmente, né? Eu gosto de ver a parada inteira. Então, só por estar assistindo semanalmente, a experiência já é um pouco denegrida pra mim. Tirando esse fator, na verdade, o ponto que é impressionante em Dr. Stone, e eu confesso que eu não tinha percebido isso, mas quem me fez perceber foi um vídeo do Guto, da Cronosfera, né? Ele falou o seguinte no vídeo dele, que em Dr. Stone a gente não tem clímax de batalhas, óbvio, porque não é um shonen de batalha, é só um shonen mesmo de aventura, tal, mesclado ali com uma ciência meio ficção, com fantasia e tal. Mas, enfim, os clímax deles são em momentos como, por exemplo, a hora que o Senko cria eletricidade e faz uma lâmpada, né? Porque o Guto falou o seguinte, Dude, olha que bacana. Hoje, tu tá aqui no teu quarto, no meu quarto, por exemplo, aqui agora, eu tô na tela de um computador que me traz informações, eu olho pra cima, tem luz aqui, meu desktop aqui, o meu computador tem luz também. Então, isso hoje é banal pra gente, né? Isso hoje é whatever, sabe? Eu tenho luz, acende a luz aí, entra no quarto, acende a luz, foda-se. Ninguém pensa mais sobre isso. Mas Dr. Stone revive esse sentimento de, digamos, descobrir um novo. Que, por exemplo, imagina o que Thomas Edison sentiu quando ele descobriu lá a eletricidade. Nossa, Dr. Stone é foda pra caralho, vai se fuder. Então, tipo, essa é a ideia, eu acho, que aquela cena quer passar, né? Eu não sei se realmente foi até esse ponto que os autores quiseram entregar pra gente, mas essa reflexão que o Guto fez me fez perceber que esse é o ponto que mais me marcou em Dr. Stone, né? Então, sobre aquela história de os animes envelhecerem bem ou mal, né? Após ver alguns reviews sobre Dr. Stone, eu acho que ele vai envelhecer muito bem pra mim. Eu acho que vai ser algo assim, apesar de ter todos aqueles problemas, eu ainda vim assistir todas as semanas, né? Eu ainda vim assistir toda semana, né? A minha namorada assistiu comigo, a gente às vezes dava risada do quanto era boboca algumas escolhas ali dentro, e mesmo assim a gente vinha ver na semana seguinte, sabe? Então, não é algo que a gente dropou. Então, eu acredito muito no potencial, eu acho que vai envelhecer bem, e o que mais me marcou então foi esse sentimento, né, que o Guto que expressou,
e eu trouxe aqui pra expressar o meu junto. Que bonito. Que lindo, né? Vai assistir a segunda temporada? Vou, né? Com certeza vou, né? A segunda temporada, ela já tem uma data de confirmação, Dude, por acaso? Não, foi só confirmado a segunda temporada pra ano que vem, mas... Ano que vem já. Ano que vem. Se eu não me engano, ano que vem. Ah, então com certeza é aquela história que a gente falou antes no cast, que já tava confirmada. Já tava confirmado, não interessa exatamente. se ia vender ou não, tá ligado? Foi a mesma coisa que Demon Slayer, né? O filme já tava sendo produzido quando o anime tava em lançamento. Então Já. meio que não tem como mudar. Parem as máquinas, não estão vendendo. Realmente, mas cá entre nós aqui que o budget do Ufotable pra Demon Slayer foi sem comparação. Não tinha como dar errado. André, só uma curiosidade pro pessoal que tá aqui no cast. Você tinha falado lá atrás sobre vendas de Demon Slayer, que foi muito superior no mangá e não sei o que. O último volume de Demon Slayer vendeu mais de 900 mil cópias, mano. Pois 900 mil cópias pra 90 mil do Dr. Stone, isso é 10 vezes mais. Né? Foi 3 vezes mais que Boku no Hero ou One Punch Man, por aí. Pois é, cara, então isso é muito relevante. Bom, chegou a passar One Piece em vendas num período ali do ano, né? Então, cara... Mas Dr. Stone vai passar na segunda temporada, eu confio. Caralho! Eu confio. Tsukasa vai ter que mandar muito bem nessa temporada. Caralho, ele vai virar o teu ídolo, mano. Vai virar o meu ídolo. Bom, então, pra finalizar aí, né, Dude, o nosso contrato aqui da Culpa, não, tô brincando, não tem contrato, mas a gente tem que dar uma nota pra fidelizar, né? Lembrando que nota, pessoal, inclusive aqui quero abrir um parênteses, nota, crítica, análise, cara, isso tudo é subjetivo. Tudo que a gente tá falando aqui é baseado única e exclusivamente na nossa opinião, que é formada pelas nossas experiências de vida. Olha que bonito, Dude. Tudo... Isso é uma indireta pra alguém, André. Não é indireta, tá? Cara, realmente, assim, é algo que me chateia um pouco, porque a comunidade otaku, ela é muito hater. Ela nem lê o teu artigo, ou então nem entende, não assiste a obra, e já chega dando com o pau na mesa, né? Já chega dando com os dois pés, não quer saber, e enfim. É que as pessoas não entendem que cada um tem uma opinião, tá ligado? A pessoa não tá impondo sua opinião, só tá expondo a opinião. Exatamente. As pessoas vão concordar ou discordar com ela, e isso tá tudo bem, né? Eu não vou ficar forçando aqui no cast, né? A gente, até aqui, durante, vocês perceberam que eu e o Dude tínhamos opiniões diferentes, a gente não ficou tentando se convencer agressivamente, né? A gente apontou o que a gente achou importante, né? Eu achei bacana isso, ele achou bacana aquilo, show. Ok, até inclusive minha nota, Dude, vai até aumentar um pouquinho, por causa da paixão que tu botou nas tuas palavras. Essa é a moral de uma crítica, de uma análise. É desenvolver pensamentos críticos em cima das obras, né? Então, nota sempre vai ser subjetivo, tá, pessoal? Sempre vai ser subjetivo. A gente sempre vai tratar, aqui na Cúpula, pelo menos, sempre vai ser subjetivo. Ninguém é especialista em nada. Aqui ninguém é formado em cinema, ninguém é animador de anime, ninguém é diretor, ninguém é nada. A gente tá dando a nossa nota baseado nas nossas experiências de vida. Dude, qual sua nota baseada em sua experiência de vida? Em minha experiência de vida, bom, acho que Dr. Stone, ele reacendeu em mim uma paixão por anime que eu não via faz tempo, né? Porque uma pegada totalmente diferente, cara. Tipo, pô, olha a quantidade de oportunidades que o autor tem pra trabalhar, sabe? Olha a quantidade de coisas, a quantidade de idade média, sei lá, ele pode fazer uma parada assim, entendeu? O universo rico que ele tem pra explorar, né? Se aproveitado bem, obviamente, né? Minha nota em Dr. Stone vai ser baseado no futuro que ele tem e também no trabalho que foi desenvolvido. Porque tu falou que a animação foi um pouco meio... às vezes... Foi medíocre. Cara, eu nem parei na animação às vezes, porque pelo nível de cuidado com o background, com o cenário, que parece que o foco do anime também foi representar o universo depois de 3.700 anos. A minha nota pra Dr. Stone é 8,5, né? Eu só não dou mais por algumas nuances de um pouco de personagem, um pouco de diálogo, tudo assim. Que a gente comentou aqui, né? Tudo que a gente comentou aqui. É 8,5, mas, cara, Dr. Stone, velho, se tu tá escutando isso e tu não gostou, ou tu dropou Dr. Stone, cara, dá uma segunda chance, sabe? Se tu der uma segunda chance, a gente tem que ter uma noção que ele é o primeiro diferentão, assim, há tempos. Eu vou falar quantas portas vão se abrir se Dr. Stone ter um pouco mais de destaque, sabe? E eu acredito no potencial ainda do anime. Ele não tá totalmente perdido, apesar do Leão lá ter tomado uma bicuda na cara e ter caído. E André, eu queria saber de ti, apesar de todo esse confronto que tu teve sobre essas nuances aí que tu falou, eu queria saber qual a tua nota, cara. Se Dr. Stone te encantou
da maneira que me encantou? Cara, nem de perto me encantou da maneira que te encantou. Ficou bem claro já ao longo do cast. Mas, assim, te confesso que depois de ler aqueles assuntos, ouvir tu falando sobre a obra e tal, eu vou dar uma nota baseada no potencial, bem como tu, né? Eu acredito que existe um potencial aí a ser explorado. Se a segunda temporada me decepcionar, ela com certeza vai ter uma nota muito mais baixa que a primeira temporada, porque eu tô esperando realmente aquele desenvolvimento em cima do Tsukasa, pra ter um lado, uma briga de ideologia, quem tá certo, quem tá errado. Eu acho que isso vai enriquecer muito a obra. Eu achei falha a escolha de pegar uma obra grande da Jump, que precisava alavancar suas vendas, e pegar um estúdio que botou gente novata pra trabalhar, um diretor que nunca dirigiu uma obra. Eu achei isso muita imprudência, e isso provavelmente pode ter comprometido o anime, né? Porque Demon Slayer só alavancou depois de entregar uma animação daquele nível, né? Então, antes só vendia ok, né? Depois ele explodiu. Não precisava ser algo daquele nível, mas eu acho que se fosse, digamos, escolhas narrativas, personagens melhor desenvolvidos, eu achei que teve muito tempo de tela pra coisas que não rendeu, alguns pulos muito rápidos, né? Então, enfim, tudo que a gente já falou no cast, né? Só que como eu falei, o que mais vai me deixar marcado vai ser ainda essa ideia que Dr. Stone tinha pra propor, e eu acho que vai envelhecer bem comigo. Então, eu vou fechar com 6,5 pra Dr. Stone, assim. 6,5? Pô, eu achei que ia dar um 7zinho assim. Tu ia dar quanto antes? Fala pra mim. Se eu tirar o potencial, é um 5, fácil. Caraca, se eu tirasse o Tsukasa, quanto a nota subiria? Se tirasse o Tsukasa, não ia mudar nada, né? Porque ele não fez nada na primeira temporada. Merda, velho. Que droga. Não, eu tô brincando. Ele deu início, mas depois ele sumiu. E foda-se, é o que a gente vai fazer agora. Sumir. Falou, pessoal. E, na verdade, eu falei que a gente ia sumir, mas a gente tem que fazer a nossa social aqui, né, Dude? Fazer a socialzinha aqui, fazer chamar a social, o pessoal. né? Chamar o pessoal pra o quê? Pras redes sociais. Então, é muito importante, né, pra você. Se você já tá aqui ouvindo o nosso podcast, quer dizer que você já é um público muito nichado nosso. Porque a gente tem um funil, né? O pessoal vai chegando e de repente chega no nosso podcast. Então, a gente pede, o Dude já pediu no começo, mas eu vou pedir de novo. Cara, se você acha que você tem amigos, familiares, qualquer pessoa aí, namorado, namorada, cachorro, gato, que você gosta, que você acha que essa pessoa pode gostar de ouvir um podcast do jeito que a gente leva o Cúpula Cast aqui, apresenta pra eles. Então segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, segue a gente no Twitter, tá? No Facebook é @acúpulatrovão, ou procura por Cúpula do Trovão, você vai ver a nossa logo lá, você com certeza já conhece ela se você tá aqui. Com certeza. Você consegue também encontrar no Instagram, @cúpulatrovão, no Twitter, @cúpulatrovão também. Em breve a gente vai estar até no LinkedIn, pra vocês terem noção. Então, ouvir podcast, você consegue ouvir no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Podbean, no nosso site, né? Então, no site pode até baixar o podcast se quiser, inclusive. Então, assim, é muito fácil você acessar. Você que tá aqui ouvindo talvez já saiba disso, mas talvez explicar isso pra alguém seja bacana, né? Porque essa pessoa pode acabar conhecendo um novo mundo aí, né, Dude? Exatamente. E também um convite pro pessoal, se você gostou de Dr. Stone ou se você discordou de alguma das nossas opiniões, manda um e-mail pra gente no contato @cúpulatrovão.com.br. Deixa a gente saber a opinião de vocês. Isso, manda lá. Eu vou adorar ouvir vocês falar do soco do leão, velho, porque é 40 pessoas falando desse soco no leão, velho. É verdade. Muita gente dropou aí, inclusive, né? É verdade. O nosso amigo Betuno lá dropou no soco do leão também, velho. O Betuno, o Pedro. Tentei convencer ele a assistir de novo e não consegui. Dá pra dar uma segunda chance. É só eu não ir com a expectativa que eu tava. Será que se eu falar pra eles que o leão tava doente, eles